Oi, pessoal do nono ano. Bom, após essa semana de avaliação, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos para o capítulo 8 falar a respeito da industrialização e agropecuária. Vamos lá? Bom, quando eu falo a respeito de agropecuária, eu tenho que lembrar tanto de caracterizar tanto o cenário industrial e liga isso à questão da urbanização que falamos no capítulo anterior, mas também como que anda o campo, essa área rural brasileira. Bom, apresenta setores tecnicamente atrasados, os denominados tradicionais e setores modernos que empregam os mais avançados e recursos técnicos e apresentam uma elevada produtividade. De um lado no campo a gente vai ter tanto produtores simples, pequenas porções de terra, uma agricultura mais tradicional, como também injeção de tecnologia, material de ponta, investimento, gasto, latifúndio. Aí a gente entra que vai ser predominantemente os plantations voltados para o mercado externo. Professora, mas o que seria plantations? Eu vou lembrar que uma mão de obra vai referir principalmente aos séculos anteriores. Quando eu falava de plantation, eu lembrava que a mão de obra era escrava, que eu tinha grandes latifundiários, trabalho só com uma cultura, então uma monocultura, e é voltado para a exportação. Então, todas as vezes que eu me referi a plantation, eu me referi a esses 4 elementos, ok? Bom, vai apresentar uma estrutura fundiária concentradora, sim, onde vai predominar os grandes latifundiários, pessoas que têm grandes porções de terras, mas nem sempre esses latifúndios eles são produtivos. Por isso a questão principalmente da reforma agrária, porque existem pessoas que existem grandes porções de terra, o qual não utiliza e não produz. Bom, e o setor agropecuário ele rende grandes superávites, ou seja, onde a venda é maior do que a compra, sendo responsável por 25% do PIB do nosso país, concentrado só nesse setor econômico. Assim sendo, os produtos que mais são exportados, vendidos e que têm destaque no cenário mundial vai ser a soja, principalmente nessa região de expansão do Cerrado, o café, que ainda assim também é bastante vendido, laranja, cana-de-açúcar, milho, feijão, entre outros. Já a produção do trigo ela apresenta alguns problemas, pois é um dos principais produtos de importação, ou seja, que são mais comprados. Os produtos agrícolas brasileiros eles sofrem com as práticas protecionistas, que são barreiras alfandegárias, que são empreendidos por grande parte das nações ricas ou com barreiras não tarifárias, como barreiras zoossanitárias, fitossanitárias, enfim, que são aplicadas de forma que é não raro e justificado, embora exista acordos com a Organização Mundial de Comércio. Aqui eu estou falando para vocês principalmente dos destaques na agricultura brasileira. Lembrando que mundialmente o mundo ele foi evoluindo na sua maneira de produzir. Passamos pela primeira revolução agrícola, segunda revolução agrícola até os dias atuais, onde há uma grande implementação de material, de tecnologia, de avanço tecnológico e máquina no campo, ok? Bom, e há entraves à expansão agrícola, como o endividamento dos produtores, bem como a estrutura fundiária concentrada. A gente vai ver que hoje em dia os bancos eles oferecem linhas de créditos bastante vastas para justamente incentivar esses grandes produtores rurais. Sobre o agronegócio, ou também como tem aqui no livro de vocês, chamado a respeito dessa agropecuária moderna, agroindústria, enfim. Esse agronegócio ele é formado por um conjunto de atividades interdependentes que tem em seu centro a agropecuária, mas a gente vai trabalhar tanto a questão da agricultura e da pecuária. Num dos polos dessa atividade estão os fornecedores de máquinas, equipamentos, insumos agrícolas e no outro as atividades de processamento industrial, ou seja, de transformar essa matéria-prima em um produto para chegar até o consumidor final. Estão articulados em 3 setores de atividade econômica. O primário, que é voltado para a agropecuária e produção, extração vegetal. O secundário, que é a indústria. E o terciário, que é a distribuição e a comercialização.
Essa produção ela é voltada especialmente para o abastecimento da indústria, assim como agricultores e pecuaristas tornaram-se fornecedores exclusivos para a indústria, obedecendo às normas e exigências do mercado, como grau de qualidade, peso, tamanho, aparência, entre outros. O que acontece? Quando eu falo de agronegócio, eu vou falar dessa junção. Não vai ser só separado, o setor primário, lá a agricultura, depois passa pela indústria, depois vai para o comércio. Não, aqui vai juntar. E toda essa agroindústria, agronegócio, esses termos que são dados, é para associar e dar uma maior agilidade a esse produto que é extraído do campo e que chega nas nossas mesas, porque passou por um processo de transformação através da indústria. Bom, ainda sobre essa questão do agronegócio, o que a gente pode observar? Posso observar que a agropecuária está no centro, vou ter tantos fornecedores e esses fornecedores eles vão me oferecer insumos, equipamento, grão, fertilizante para o meu negócio, como também máquinas e implementos, ou seja, toda a parte tecnológica que vai me dar uma agilidade e principalmente conseguir coletar ou plantar no menor curto período de tempo. E também eu vou ter o processamento e a distribuição, ou seja, transformar através da indústria, da agroindústria, da distribuição de serviços. Eu vou processar e transformar essa matéria-prima para que ela chegue de maneira bem rápida ao meu consumidor final. Assim sendo, quando eu falo de agronegócio, agroindústria, eu tenho que lembrar da Revolução Verde. Mas o que foi? Ela solucionou, foi uma solução para a eliminação da fome no mundo? Fome no mundo, um problema sem solução. Bom, essa Revolução Verde, ela agilizou a produção do produto. Ela trouxe menos perdas, trouxe mais tecnologia, mas ela não eliminou a fome no mundo. Até mesmo para que a gente venha ter um alimento é necessário dinheiro para comprar. Não é porque existem poucos alimentos no mundo que as pessoas passam fome, não. Existem alimentos, a produção ela é muito maior do que a quantidade de habitantes, ou seja, estava para alimentar os habitantes de uma maneira bem superior. Mas por que muitas pessoas chegam a morrer de fome? Porque elas não têm as condições necessárias, dinheiro, para poder comprar esse alimento. Assim sendo, a Revolução Verde, o termo, é usado para identificar um modelo de modernização da agropecuária mundial, baseado no princípio da intensificação através da especialização, ou seja, trouxe uma maior especialização, modernizou, tornou-se ágil. Essa Revolução Verde é um pacote tecnológico que envolve algumas tecnologias como mecanização, utilização de agrotóxicos, fertilização do solo, desenvolvimento de pesquisas em sementes, uso de variedades vegetais geneticamente melhoradas e também uma irrigação para trazer a esse produto, a essa semente, enfim, um bom cultivo, uma boa colheita, logo bons lucros. Assim sendo, o que acontece com esses agrotóxicos? Eles vão causar um grande impacto ambiental, como a contaminação do solo, porque eles são transportados pelas águas das chuvas, eles vão contaminar os rios, a água que alimenta o gado abastece as cidades, alimenta os peixes, ou seja, como se fosse um efeito em cadeia. Esses agrotóxicos, sim, eles vão trazer todos esses malefícios e esses prejuízos ao meio ambiente, pois esse veneno, além disso, ele vai afetar a fauna, afastando os animais, favorecendo a proliferação de pragas e torna o solo estéril, porque vai eliminar a vida microbiana, ou seja, aqueles elementos biológicos naturais que são super importantes para o solo. Aí acaba que muitas vezes esses agrotóxicos eles vão afastar as pragas, sim, mas em contrapartida, além de tornar o solo pobre e além também dos malefícios com a fauna e a flora. Os problemas causados pela modernização são o empobrecimento da agricultura familiar, logo o mercado já não vai ser tão competitivo para um pequeno agricultor, o êxodo rural, as pessoas vão sair do campo e vão para a cidade, porque elas não têm como competir com esses grandes latifundiários. A violência no campo pela porção de terra, pela briga por território, produção de alimentos contaminados, produzidos com produtos tóxicos, sim. Essas grandes escalas, essas grandes lavouras, a gente sabe que esses produtos são infectados, estão expostos a um grau muito elevado de produtos agrotóxicos.
a degradação do ambiente, concentração fundiária, perda de recursos energéticos e a fome. Porque não é porque eu tenho grandes produções, grandes lavouras que vai ter um bom abastecimento da população. Bom, quando a gente fala a respeito dos transgênicos, a professora falando sobre a Revolução Verde, mas o que são esses transgênicos? Bom, eu vou falar a respeito de alguns argumentos que são favoráveis a esses transgênicos. Eles podem aumentar a produção de alimentos, fornecendo fontes nutricionais mais baratas à população mundial. Tem um potencial de acabar com os problemas relativos à desnutrição, já que essas sementes elas podem ser geneticamente modificadas. Uma produção ela pode ser mais econômica, já que pode ser desenvolvidos organismos mais resistentes e duráveis. Lembrando que essa semente ela é manipulada, feita em laboratório. As plantações e vegetais transgênicos eles podem requerer uma menor quantidade de agrodefensivos, já que já é colocado na sua formação, na sua genética, de águas e agrícolas. Há uma criação de organismos capazes de produzir substâncias úteis para a saúde humana, como vitaminas, anticorpos e remédios. Sim, é possível sim uma manipulação desse elemento e fazer com que ele venha a ser super vitamina, super resistência a doenças, enfim. Há organismos com tolerâncias e pressões bióticas e abióticas nos habitats naturais, organismos vivos, e uma possibilidade de uso de terras improdutivas, com as de alto teor de sal ou poucos nutrientes, ou seja, não é necessário um solo muito fértil. Até aquele solo onde não seja útil para a agricultura, ele pode ser utilizado para a plantação de sementes e produtos transgênicos. Bom, agora vamos discutir a respeito dos fatores contrários. A produção dos produtos transgênicos ela não vai resolver a fome no mundo, até mesmo eu já expliquei a respeito disso. Uma vez que a fome é um problema de ordem socioeconômica, política e desperdício de alimento. A produtividade e o lucro ficam bem baixo das expectativas, já que são feitos altos investimentos para essas sementes. Os produtos de alimentos transgênicos eles ficam refém de fornecedores de sementes, uma vez que todos os anos, no momento do plantio, o agricultor precisa comprar novas sementes, já que elas são estéreis. Detalhe, o produto, a fruta resultante desses transgênicos, eles não podem ser cultivados, porque eles são estéreis. Outra coisa, os transgênicos eles podem espalhar e acabar com a biodiversidade, pois o cruzamento com outras plantas podem transferir genes resistentes a herbicidas, assim superpestes surgirão. E os países que adotam a produção de transgênicos podem perder marcas, consumidores importantes como o europeu e outros bastante exigentes. Lembrando que na Europa, grande parte da Europa, por lei é proibido que haja uma adoção de alimentos transgênicos. E é preciso que esses produtos sejam identificados no rótulo, ou seja, venha toda uma rotulação avisando que esse produto foi biologicamente mudado. Bom, sobre essa lei dessa biossegurança. Em março ela foi aprovada, que liberou a produção desses transgênicos, estabelecendo assim normas de segurança e mecanismo de fiscalização sobre o cultivo e produção, manipulação, transporte, transferência, tudo isso e essa liberação vai ser a respeito da OGMS, que são organismos geneticamente modificados, e seus derivados são a utilização de células troncos para fim de pesquisa e terapia. O que acontece? Essa lei ela vai garantir principalmente essa segurança nesses produtos. Lembrando que foram liberados, mas nem todos os países eles permitem o cultivo, a transformação de produtos transgênicos. E existe muito estímulo e o avanço científico nessa área, tanto de biossegurança, biotecnologia, a proteção e a vida humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Bom, assim sendo, a gente vai ter uma produção agrícola no Brasil. Bom, gêneros agrícolas para culturas alimentares, principalmente a agropecuária tradicional vai ser bem menor, diminuindo, quase algo escasso, e também gêneros agrícolas para a exportação e a indústria, que vai gerar divisas e rendas e crescimento, lucros para o nosso país. Lembrando que essa agropecuária tradicional nós temos o pequeno produtor e
essa agropecuária com exportação e importação são grandes e modernas, principalmente oriundas de latifundiários. Assim, vai gerar uma concentração fundiária de renda e principalmente a distância, a briga, a divisão entre esses dois setores. Assim sendo, no Brasil, a nossa estrutura fundiária, ela corresponde ao modo como as propriedades rurais estão distribuídas pelo território e, consequentemente, aos seus tamanhos. A distribuição do terra no Brasil é produto de algo histórico, principalmente do período colonial, e vai caracterizar-se por uma estrutura fundiária concentrada, ou seja, a minoria da população detém as maiores e melhores terras agrícolas. E a desigualdade, gente, é algo muito amplo. A desigualdade estrutural fundiária brasileira, configurando-se como um dos principais problemas do meio rural. Ou seja, vai acentuar cada vez mais essas desigualdades sociais, devido a uma pequena parte da população ter muita terra e uma maioria não ter terra nenhuma para plantar. Ok? O nosso conteúdo fica por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição de vocês e até a próxima aula.